Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo que estamos fazendo da carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós estaremos aí no capítulo 6, que é o último capítulo do livro de Gálatas na Bíblia, lá no Novo Testamento. Livro de Gálatas, capítulo 6, é o último capítulo. Nós estamos já no finalzinho. Então, essa aula de hoje é a penúltima aula do nosso estudo da carta aos Gálatas, ok? Estamos finalizando essa carta maravilhosa, onde Paulo já nos trouxe aí vários ensinamentos, né? Não podemos nunca esquecer do objetivo principal dessa carta que Paulo escreveu aos Gálatas. Qual que era? Naquela época, o pessoal da Galácia, né, os Gálatas, onde Paulo tinha ido, tinha pregado o verdadeiro evangelho, que é o evangelho de Cristo. É o evangelho que nos diz que nós somos salvos pela graça de Cristo. Nós somos salvos pelo perdão de Cristo. Nós somos salvos porque nós somos eleitos. Então, a única maneira de eu alcançar a salvação é através da minha fé, ou seja, é eu crer em Jesus Cristo como sendo o meu único Senhor e Salvador. Eu crer que Ele, através do sacrifício na cruz do Calvário, na morte de Cristo na cruz do Calvário, ali, com o sangue dele, ele pagou todas as minhas dívidas. Ele pagou todos os meus pecados. E é somente através dessa redenção, desse pagamento pelo sangue de Cristo, que eu posso ser salvo. Ou seja, não tem nada que eu possa fazer a não ser a fé em Cristo para me salvar. Então, se eu for uma pessoa muito boa, se eu ajudar todos que estão ao meu redor, se eu tiver dinheiro e ajudar os pobres, se eu fizer somente coisas boas, mas não crer na salvação em Cristo, será que eu serei salvo? Não. Então Paulo vem explicando isso aos Gálatas. Fala, olha, eu preguei para vocês o evangelho verdadeiro, que é somente Cristo. E aí, uma turma de judeus que acreditavam também em Cristo, mas não largaram das suas leis, das leis mosaicas, das suas práticas, ok? Eles queriam mudar a vida dos Gálatas. Eles foram para ensinar os Gálatas que além de Cristo, além do Evangelho, além da graça, eles também teriam que cumprir as leis judaicas, né? E um dos exemplos seria a circuncisão dos homens, né? Então, para eles, os judeus, se o homem não se circuncidar, mesmo não sendo judeu, né, mesmo sendo gentil, ele não estaria salvo. Então Paulo, né, fica muito aborrecido com essa situação e escreve essa carta aos Gálatas. E no meio dessa carta nós já estudamos diversas coisas, aprendemos muito, né, sobre lei, sobre graça, sobre viver no Espírito. Nós aprendemos aí nas últimas duas aulas sobre as obras da carne, e sobre as obras do Espírito. Ok? Deu uma engasgada aqui, só um minutinho, pessoal. Então, como estava falando, peço perdão aí, nas duas últimas aulas, nós estudamos sobre as obras da carne e sobre o fruto do Espírito, né? Aquele que anda realmente pelo Espírito Santo, aquele que anda debaixo do Espírito de Deus, ele tem que ter na vida dele o fruto do Espírito, né? É mansidão, é amor, é paciência, é maturidade, é temperança, tudo isso tem que ter. Então não adianta eu falar, não, eu creio em Cristo, né? Eu tenho fé em Cristo, estou salvo, se as pessoas que olharem para mim não enxergarem em mim o fruto do Espírito. Né? Porque Jesus já falava que a árvore você conhece pelo fruto. Então, resumindo, o que me salva é minha fé. Ponto final. Porém, a partir do momento que a minha fé é genuína, que a minha fé é verdadeira em Cristo Jesus, eu começo a produzir o fruto do Espírito Santo, tá? Então não tem como eu ser verdadeiramente um cristão e não produzir o fruto do Espírito.
continuar praticando somente as obras da carne, ok? Então, Paulo vem nos ensinando todas essas coisas maravilhosas e hoje, chegando no capítulo 6, nós vamos aprender um pouco mais sobre o amor, né? Ter um cuidado com o próximo, ter um cuidado com nós mesmos e ter um cuidado com aqueles que são obreiros, né? Aquelas pessoas que estão nos ensinando a palavra, que estão nos colocando no caminho do Senhor, que estão nos auxiliando, ok? É isso que nós vamos ver na aula de hoje. Vamos estar orando então para dar início à nossa aula de hoje? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por cada dia das nossas vidas que o Senhor tem cuidado de nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo carinho, pelo amor, pela misericórdia, pelo perdão, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor está preparando para nós aqui, Senhor, para podermos nos aprofundar um pouco mais da sua palavra, para podermos extrair lições verdadeiras, Senhor, do texto que está escrito, Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja conosco, nos ensinando, nos guiando a cada momento das nossas vidas e principalmente aqui nos nossos estudos, ó Deus. Que a tua palavra venha sempre fazer moradia na nossa mente e no nosso coração. Que nós possamos praticá-la, Senhor, no dia a dia das nossas vidas. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, nós estamos na aula 18 desse estudo, a Carta aos Gálatas. O título dessa aula de hoje é Vivendo uma Vida de Amor. Então, Paulo vai encerrar o livro aos Gálatas, vai encerrar esse capítulo 6, falando um pouco sobre uma vida de amor, ok? Bom, o texto que nós vamos estudar hoje está do versículo 1 ao versículo 6 de Gálatas. Gálatas capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 6, tá? E a palavra do Senhor diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, algum pecado, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e, assim, estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Ok? Então, esses são os 6 versículos que nós iremos estudar na lição de hoje. Como eu já falei, né, nós estamos chegando ao final aí da carta aos Gálatas. Capítulo 6 é o último, né, dessa epístola. E ele continua nos trazendo aí ótimas lições. E o que nós vamos aprender aí são 3 pontos, né, que eu já destaquei aí de ensinamento. E vai falar, primeiro ponto, nós temos que ter o quê? Consideração, a consideração que precisamos ter para com os nossos irmãos em Cristo, ou seja, para com os nossos próximos, tá? E isso está nos versículos 1 e 2 que nós acabamos de ler. Então vamos reler aqui o versículo 1 e 2, para a gente relembrar. E diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Versículo 2: E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Então, a igreja, né, além dos problemas doutrinários que existem, nas igrejas também tem um monte de problema de relacionamento, né? Problema de companheirismo, de pessoas que estão ali dentro da mesma igreja, dentro da mesma, teriam que estar dentro da mesma comunhão, mas assim não se encontram. Então, naquela época, a igreja da Galácia, né,
ela tinha dificuldade nessa área, né? Além daquilo que os judeus estavam levando para eles, mudando o evangelho, eles tinham ainda como um ponto de problema essa quebra de relacionamento entre eles mesmos. Eles não se compreendiam entre eles mesmos, ok? E aí Paulo procura fazer o quê? Procura ajudá-los também nesse ponto. O que nós lemos lá em Gálatas 6, versículo 1, é que Paulo está fazendo. Ele está exortando, está ensinando, né, os seus leitores a ajudar quem? A ajudar aquelas pessoas, né, os cristãos que estão caídos. Ou seja, aquelas pessoas que por um motivo ou outro acabaram errando, acabaram pecando. E nós precisamos fazer isso, né? Toda vez que nós, a igreja, notar que alguém errou, alguém pecou e alguém está precisando de ajuda, nós não devemos condenar essa pessoa, né? Porque a igreja não é um lugar de gente perfeita. A igreja é um ajuntamento de pessoas, né, de seres humanos, que são todos pecadores. Então, todos nós temos o quê? As nossas imperfeições, temos as nossas enfermidades e também a falta de sabedoria, né? Então, como nós precisamos o quê? De Deus, né? De Jesus, do Espírito Santo na igreja. Então, os membros da igreja, somos nós somos o quê? Membros, né, de Jesus, cada um fazendo a sua parte, para procurar ajudar, para procurar levantar o caído, a pessoa que errou. E não para pegar, né, jogar essa pessoa na vala e enterrar essa pessoa. Não, você errou, você pecou, agora você vai ser condenado, você vai para o inferno, você merece isso, você fica aqui, fica ali. Então é assim que Jesus Cristo, através de Paulo, estava ensinando os Gálatas? Não. Paulo foi bem claro. Se você vê alguém caído, alguém que errou, você sendo uma pessoa espiritual, você tem que procurar o quê? Ajudar essa pessoa, levantar essa pessoa e não acabar de enterrar ela. Então, quando um irmão, né, quando uma irmã falha, qual que é a tendência às vezes da igreja? É expor essa pessoa publicamente e às vezes humilhar essa pessoa e punir essa pessoa. Então, ignorar também o problema nós não podemos, certo? Qual que é o caminho mais indicado então? É corrigir, né, o irmão que pecou, corrigir a pessoa que pecou com o espírito de mansidão, né, com sabedoria e nunca com arrogância. Então, se nós olharmos para nós mesmos, nós temos que prestar bastante atenção, porque talvez nós estaremos caindo, né, no mesmo tipo de pecado com que aquela pessoa caiu, né? Aquela pessoa foi fraca no momento e errou. Então, para que nós não sejamos tentados, nós temos que estar também olhando para nós, né? A nossa vida, como que nós estamos. Já vi vários exemplos, né? Por isso até algumas igrejas adotam o seguinte: tem uma pessoa lá, uma mulher passou por um problema, né? E de repente ela se separou do marido, está em briga com o marido, uma coisa e outra. Aí vai um pastor para poder, né, ajudar a mulher. Tem que tomar cuidado, porque às vezes esse pastor vai acabar caindo no mesmo problema, né? Sendo tentado da mesma forma. Então por isso que tem algumas igrejas que quem vai ajudar a mulher? Outra mulher. Quem vai ajudar o homem? Um outro homem, ok? Temos que tomar cuidado com isso. Então nós temos sempre que corrigir a outra pessoa com humildade, né? Sabendo e sempre lembrando que nós também somos pecadores e que nós podemos, né, incorrer no mesmo erro ou no mesmo pecado. E dentro desse espírito, né, de solidariedade, de ajuda mútua de um pelo outro, Paulo pede o quê? Aos leitores da Galácia? Que cumpram a lei de Cristo, né? Como? Carregando as cargas um do outro. Então significa o quê? Ajudando um ao outro a solucionar seus problemas. Então, um dos principais motivos, né, de nós estarmos numa igreja, além de nós adorarmos a Deus, além de nós louvarmos a Deus,
enfim, sermos ensinados pela palavra, é ajudar um ao outro a estar solucionando os nossos problemas, né? Nós temos que evitar aumentar o problema uns dos outros, porque às vezes a gente quer ajudar a pessoa, não temos sabedoria, né? Somos ignorantes, não temos humildade suficiente e acabamos aumentando o problema daquela pessoa. Então nós temos que perguntar a nós mesmos: o que nós temos feito? Nós temos aumentado o problema dos outros ou temos ajudado essas pessoas na solução? Então, esse é o primeiro ponto que Paulo traz nos versículos 1 e 2, né? Que nós temos que ter consideração com os nossos irmãos em Cristo. E a consideração é ajudar com sabedoria e com humildade, e não acabar de enterrar o irmão. O segundo ponto que Paulo traz aí, dos versículos 3 ao versículo 5, eu vou ler de novo aqui. Deixa eu colocar aqui na Bíblia, para não ter que ficar voltando. Então, Gálatas, capítulo 6, agora do versículo 3 ao 5. Né? E diz assim: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Ok? Até o 5 aqui. Então, de uma forma geral, nós temos a tendência de sermos o quê? Complacentes e misericordiosos para conosco mesmo, né? E às vezes, né, duros e rigorosos para com o nosso próximo. Então, as pessoas, de um modo geral, tendem a viver em um dos dois extremos, ok? Ou a pessoa tem um conceito exagerado de si mesma, ou às vezes ela tem um conceito muito medíocre, muito baixo de si mesma, né? Ou seja, resumindo, ou a pessoa se acha, né? Se acha que é o cara, é a pessoa que sabe tudo, conhece tudo, tá por cima de todos, ou às vezes é o outro extremo. Ela acha que é uma pobre coitada, que ela não conhece nada, que é uma ignorante, que não pode ajudar ninguém. Então tem esses dois extremos. Mas o certo é o quê? É ter um equilíbrio. Só que ter esse equilíbrio é uma coisa difícil, não é uma coisa fácil, né? São poucas as pessoas que possuem essa visão, né? Que junta essa visão do que é o eu real e do que é o eu ideal, ok? Então, Jesus falou muito sobre esse problema, sobre o que é uma pessoa acha que ela é e que realmente que ela é. Naquela parábola, por exemplo, do publicano e do fariseu, né, que foram ao templo. E na outra parábola também do filho pródigo. Essa parábola aqui do publicano, ela está em Lucas 18. Vamos ler ela só para a gente ter uma ideia aqui. Lucas 18, do 9 ao 14. Então a parábola de Jesus diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ou seja, aqui já está naquele extremo da pessoa ser o cara, né? Ó, Jesus falou assim: 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano, né? O fariseu era aqueles que conhecia totalmente as leis de Moisés, né? Que tinham diversas regras para se cumprir. E o publicano era quem? Era o cara que era o cobrador de impostos, né? Que cobrava as pessoas. Então o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, né? Então não estava orando para Deus, estava orando para ele mesmo. Dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. O publicano, estando em pé, longe,
nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa. Quem desceu justificado? O publicano. Por quê? Porque ele reconheceu que ele era um pecador e que ele precisava da ajuda de Deus. Ok? E não aquele. Então, o fariseu não foi justificado, mas o publicano foi. Por quê? Porque todo o que se exalta será humilhado. Todas as pessoas que se exaltam, que se acham, serão humilhados. Mas aquele que se humilha será exaltado. Ok? Então, essa foi uma lição de Cristo, né? Para eles e para nós hoje. Então, nós não devemos, né, nos exaltar, porque somos todos pecadores. E nós podemos ter um pouco mais de sabedoria, né, e mansidão para poder ajudar outras pessoas. Então, tem essa distância, né, do meu eu real, quem eu sou, e do meu eu ideal, quem eu acho que eu sou, ok? Bom, o fariseu, né, como nós lemos aí na parábola, ele tinha um conceito irreal de si mesmo. Ele vivia no mundo do seu eu ideal. Ele achava que ele era aquela pessoa e acabou, né? Só que esse eu ideal que ele achava quem ele era estava muito distante de quem ele realmente era, do seu eu real. Isto é, daquilo que ele realmente era, mas não tinha consciência. Então o fariseu não tinha consciência de quem ele realmente era. E na outra parábola, que nós não lemos, né, do filho pródigo, é o filho que pede o dinheiro para o pai, né, o pai não tinha ainda nem falecido, e ele pediu a parte dele da herança, que ele queria ir embora. Né? E ele foi embora, e ele gastou todo o dinheiro, depois ele estava já passando fome, mendigando, ele voltou para a casa do pai. Né? Então o filho pródigo foi o oposto do fariseu. Ele tinha um conceito que muito baixo de si mesmo. Então ele queria ser o quê? Empregado do seu pai. Quando ele retornou para a casa do pai, ele queria chegar ao pai e falar que ele queria ser um empregado, que aceitasse ele como empregado. Né? Ele não se sentia mais digno nem de ser chamado filho. Pra você ter uma ideia, ele não ousou nem erguer a cabeça para enxergar o pai. Foi ao contrário, né? O pai que enxergou ele chegando e foi ao encontro dele. Então, esse filho pródigo, ele tinha uma visão que muito pobre e medíocre do seu eu real, de quem ele realmente era. Então, o seu eu ideal, ou seja, quem ele achava que ele era, estava já no fundo do poço, né? Lá no fundo, estava se degradando como uma pessoa humana. Então, a consciência, a nossa consciência do nosso eu real, quem realmente eu sou, está relacionada com aquilo que é essencial e substancial em nós. Né? O que é essencial em nós? O que é uma coisa substancial em nós? É o Espírito Santo do Senhor. Então, isso não vai se alterar, né? Independente das circunstâncias ou da situação que eu passe, isso não vai alterar o Espírito Santo em mim, né? Por exemplo, um exemplo aqui vai, a água. Né? A água, ela é formada, como todos sabemos, por moléculas, né? H2O, hidrogênio e oxigênio. Então, se a água ela está no estado líquido que nós bebemos, ela é H2O. Se ela se congela, vira sólido, um gelo, ela continua sendo H2O. Né? E se ela ferve, o estado gasoso, ela ainda é H2O. Então, independente do que ela produza, se ela vai produzir água, uma alegria do banho, matar a sede, ou né, uma destruição por causa da enchente, por causa de uma tempestade, ela continua sendo a H2O. Né? Não mudou. Então, o filho nunca vai deixar de ser filho, independente do que ele venha fazer de errado. Mas, como nós vimos, aquele rapaz da parábola, ele já não tinha mais essa consciência de filho. Nem quando ele deixou o lar, né, pediu para ir embora, e nem quando voltou. E o mesmo ainda acontece em nossos dias, né? Quem somos nós? Será que nós estamos vivendo o nosso eu ideal,
aquilo que nós achamos que somos, né? Semelhante ao fariseu? Ou será que nós estamos vivendo o eu ideal igual o filho pródigo? E nem sabemos mais quem somos, não temos identidade, ok? Então, o quanto será que o nosso eu ideal, aquilo que nós idealizamos de nós, está realmente, né, perto do que nós somos, o nosso eu real? Lá em Gálatas 6:5, nós vamos ver que Paulo escreve o quê? Algo que parece que contradiz o que ele escreveu em Gálatas 6:2. Por quê? Porque em Gálatas 6:2 ele fala o seguinte: levai as cargas uns dos outros, ajude um ao outro. E em Gálatas 6:5 ele fala assim: cada um de nós levará o seu próprio fardo. Bom, e aí? Será que é para a gente ajudar aos outros, né, carregando uns as cargas dos outros, ou será que é para nós resolvermos o nosso próprio problema, né? Levar o nosso próprio fardo? Então parece esse texto aí que é uma contradição, mas só parece, tá? Porque esses dois ensinos, eles são verdadeiros e eles devem ajudar mutuamente um ao outro. Como assim? Por exemplo, tem decisões na nossa vida que ninguém pode tomar por nós, certo? Então nós mesmos precisamos pensar e tomar as decisões. Nós temos livre-arbítrio, nós somos livres para escolher um monte de coisa que nós vamos fazer na nossa vida, né? Mas não somos livres para o quê? Para arcar com as consequências dessas escolhas. Ou seja, aquilo que eu escolher fazer vai ter uma consequência. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Então, se eu decidir, por exemplo, andar no frio e na chuva, sem nenhuma proteção, provavelmente eu vou pegar uma gripe, alguma coisa parecida, ficar doente, certo? E ninguém vai poder ficar gripado no meu lugar. Por quê? Uma decisão que eu tomei e a consequência vai vir sobre mim. Então, esse é o meu próprio fardo. Ninguém pode tomar essa decisão por mim. Ou seja, o máximo que outra pessoa pode fazer depois é o quê? Me ajudar, me levar ao médico, comprar um remédio e assim por diante. Então, esses dois ensinos, né? Levar as cargas uns dos outros e cada um nos levará ao seu próprio fardo, cada um de nós levará o seu próprio fardo, cuidará de si mesmo, eles não estão em contradição. Ao contrário, né? Eles se completam. Então, eu tenho que cuidar de mim mesmo e tenho que ajudar os outros, tá? São duas coisas que se completam, tá? Então esse, né, é o segundo ponto que nós vimos. O primeiro ponto foi ajudar os outros. O segundo ponto, olhar para nós e saber quem nós realmente somos. Será que o nosso eu ideal, aquilo que eu acho que eu sou, é o que realmente eu sou, né? Então temos que olhar para nós e ver se realmente nós estamos de acordo com isso. O último e terceiro ponto, né? Paulo fala sobre o quê? A consideração que precisamos ter para com aqueles que nos ensinam, né? Aqueles que estão nos ajudando a caminhar, a trilhar um caminho, aqueles que quando nós caímos, quando nós erramos, seguram em nossas mãos e nos levanta, né? Pessoas que Paulo também chama de obreiros. Então, muitas vezes é impressionante ver como esses obreiros, missionários, principalmente os missionários ou alguns pastores, vivem. Então, tem pessoas, né, que são dedicadas à obra. O trabalho delas é a obra de Deus. E às vezes eles vivem na mendicância, né? Se não for, às vezes, alguns parentes ajudar, que é difícil, né? Seus filhos, ou algum bom samaritano, eles estariam passando fome. E falando a respeito disso, né, do sustento ministerial, a gente vive sempre um dilema. Nós sabemos que pela palavra de Deus, está lá em Coríntios, em Timóteo, que o obreiro, né, seja ele pastor, seja ele missionário, ele é digno do seu salário. Mas, de outro lado também, nós sabemos que muitos na igreja não ganham o suficiente nem mesmo para suas despesas básicas, né? E às vezes, quantos missionários já foram enviados pela igreja e depois a igreja se esquece deles e não manda nem recursos para eles.
Parece incrível, mas a verdade é que são dos pobres, principalmente dos pobres, que vem o sustento dos obreiros de Deus, né? Às vezes as pessoas mais humildes que acabam se juntando e ajudando aqueles que precisam. Então, o plano de Deus com respeito ao dízimo é perfeito. Porque quando o cristão contribui com 10% daquilo que ganha, se aquele que recebe R$ 500 não vai dar menos do que aquele que recebe R$ 1.000. Por quê? Porque o dízimo não é uma quantia em valor, é um percentual, né? Então, não importa se eu ganho 500, se eu ganho 5 mil ou 50 mil, eu estarei dando 10%, ok? E o dízimo também é mais, né? Muito mais que essa operação matemática que a gente faz. Ele é um gesto de amor, ele é um gesto de fé, é um gesto de culto e de gratidão a Deus, certo? E não deixa de ser também o quê? Uma responsabilidade. Por quê? Porque é com nossos dízimos, nossas ofertas, que a gente vai o quê? Sustentar aqueles que estão à frente da igreja, ou algum missionário, ou ajudar algumas pessoas que precisam. Mas, infelizmente, né, nem todos os cristãos têm essa consciência, esse sustento ministerial que precisa ter. E aí reduzem, né, essa palavra dízimo a um simples aspecto financeiro. Não envolve amor, não envolve nada disso que nós vimos. Então, tanto as ovelhas, né, como os pastores, eles precisam se conscientizar dessa missão que é sustentar e ser sustentado. O problema é que aquela pessoa, muitas vezes, né, muitas pessoas que contribuem, que dizimam, que ofertam, muitas vezes ela pensa que o pastor é seu empregado, né, o que é errado. O pastor é, assim, numa última análise, é um servo de Deus, uma pessoa que está ali na frente para conduzir um rebanho. E é para Deus que o pastor vai prestar contas, né? Não é para a ovelha, é para Deus. E muitas igrejas existem o que? Assembleias, né? E elas se reúnem muitas vezes em assembleia para definir algumas normas, algumas diretrizes, ok? E assim, se for uma igreja consciente, geralmente pode se reunir para a maioria definir aí qual que é a vontade de Deus. Como lá no passado já houve isso, né? O próprio livro de Atos nos conta lá algumas assembleias que tiveram, né, com os apóstolos para definir qual seria a vida da igreja. Mas, né, nem por isso a igreja tem o direito de pensar que é Deus. Ou seja, a igreja não é Deus para poder definir e dar direção a todas as coisas. Então a igreja, quando ela vai expressar alguma coisa de Deus, alguma direção, através da maioria que se reúne numa assembleia, aquelas que têm isso, né? Ela deve fazer o quê? Com muito amor, com muita humildade e com debaixo do Espírito Santo de Deus, ok? Assim que eles devem definir as coisas. Então, a responsabilidade do obreiro e da igreja é muito grande. E nenhum dos dois deve abusar dos seus privilégios, né? Porque tem essa outra parte também. Tem a parte que muitos pastores aí, né, muitos líderes, por estar lá à frente da igreja, da assembleia, eles acabam abusando dessa posição. Mas ambos, né, precisam ter sincera e profunda consciência das suas responsabilidades. Então, aqueles que estão à frente, aqueles que estão ganhando um salário, sendo ajudados, apesar de eles não terem que responder diretamente para as ovelhas ali, eles têm uma responsabilidade muito grande e a consciência, ok? Então esse foi o terceiro ponto aí que Paulo está ensinando aos Gálatas. E nós podemos também dar coisas boas, né? Contribuir para aqueles que nos ensinam, aqueles que estão na liderança. Concluindo, né? Nós temos aí uma tríplice consideração, 3 considerações. Primeira consideração que nós temos que ter é para com os nossos irmãos. Segunda consideração, para conosco, nós mesmos. E terceira consideração, para com os obreiros do Senhor, né? E Davi foi um exemplo de como precisamos tratar aquele que é escolhido, aquele que é ungido do Senhor. Davi, em tudo, ele foi fiel a Saul, mesmo
quando Saul estava errado, mesmo quando Saul queria matar Davi, né? Mesmo assim, Davi era fiel. E a história que Jesus contou, né, sobre aquele credor incompassivo, constitui-se numa solene advertência sobre como precisamos olhar pelos outros que estão em falta conosco e, ao mesmo tempo, por nós que estamos sempre em débito com Deus. Porque às vezes tem pessoas que nos devem e nós queremos, como essa parábola diz, do credor incompassivo, ir nessa pessoa e quer até prender essa pessoa, jogar no calabouço, arrancar de qualquer jeito o dinheiro dessa pessoa, entendeu? Mas e aí, será que nós estamos olhando a nossa dívida, a dívida que nós temos com Deus? Né? Se nós só não temos os nossos títulos no céu protestados por causa da graça de Jesus, ok? É a graça de Jesus, é o perdão de Jesus, é o sacrifício na cruz que nos redimiu. E é somente através dele que nós somos salvos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né? A aula número 18, onde Paulo introduziu essas considerações com muito amor que nós temos que ter para com o nosso próximo, para com nós e para com os obreiros. Se você gostou da aula, não esquece de deixar seu like aí e principalmente, né, compartilhar com outras pessoas a palavra de Deus, ok? Vamos estar orando para finalizar? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse momento, Pai. Mais alguns minutos na Tua presença, onde nós pudemos ler da Tua palavra, aprender mais. Que o Senhor possa, Pai, a cada dia nas nossas vidas, nos revelar quem nós realmente somos. Que aquilo que é o nosso eu ideal, que nós pensamos que somos, possa chegar muito próximo, Pai, daquilo que é o meu eu real, Senhor. Que o Senhor nos ajude a cada dia, Pai. Que o Senhor nos dê sabedoria através da sua palavra. Que o Senhor derrame a tua unção sobre nós, ó Pai. Que teu Santo Espírito esteja conosco diariamente. Nós possamos estar sensíveis à voz do Espírito, Senhor. Que o Senhor possa nos conduzir, que a tua palavra seja realmente lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, ó Pai. E se nós tropeçarmos em alguma pedra, e se nós errarmos, se nós cairmos, que o Senhor possa preparar, Senhor, servos verdadeiros de Ti, ó Pai, para pegar em nossas mãos e nos ajudar a levantar, ó Deus. Que nós não sejamos acusadores de ninguém, mas que nós possamos ajudar uns aos outros, ó Pai. Sustenta também, Senhor, todos aqueles que estão na obra, todos aqueles que estão à frente de alguma missão, ó Pai, na liderança, Senhor. Não deixe que lhes falte nada, o pão de cada dia e nem nada, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua nos abençoando, nos protegendo e nos guardando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? É isso aí. Obrigado por ter ficado comigo. E até a próxima e última aula de Gálatas, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço e um grande beijo para todos.